Bem-vindo ao canal do Tigas. Bora mergulhar no mundo do desporto, contar as últimas notícias da semana desportiva. Já sabes o que eu te vou pedir. Pedir para subscreveres o canal, para ativares o sininho para mais notificações. É muito importante para o crescimento deste canal. A semana passada, por motivos de força maior, não pude gravar o episódio, mas estou de volta com toda a energia, um pouco constipado, vão notar pela minha voz, mas com toda a energia e com toda a vontade de vos trazer as notícias mais impactantes que eu escolhi para falar sobre esta semana de desporto entre 20 e 27 de outubro. No futebol, tivemos a vitória da nossa seleção nacional feminina, as nossas navegadoras, que pela primeira vez ganharam aos Estados Unidos. Sim, foi um particular, mas é os Estados Unidos. São os Estados Unidos, é uma das potências do futebol feminino, já foi campeão, já foram campeões do mundo, já foram campeões olímpicas. Portanto, estamos a falar de que é um grande passo para o nosso futebol. É verdade que foram dois amigáveis que tivemos com os Estados Unidos, ganhámos o primeiro 2-1 e perdemos 3-1 ontem, mas esta vitória por 2-1 já ninguém nos tira. É muito importante para o crescimento e para a evolução do futebol feminino em Portugal, não só da nossa seleção, porque isto vai atrair mais pessoas, mais miúdas que queiram jogar, que queiram ser jogadoras de futebol, queiram ser futebolistas, e vê-se muita qualidade no futebol feminino. Eu não sou nada partidário de que o futebol feminino não tem qualidade. Há jogadoras com imensa qualidade. Ainda esta semana vimos um golaço da Alexia Putelhas num livre direto e quem dera há muitos jogadores profissionais conseguirem marcar os livros direto daquela forma e com aquela folha seca e com aquele efeito que ela dá à bola. Temos a nossa Kika Nazaré no Barcelona, que é uma das melhores equipas do mundo, se não a melhor equipa do mundo, e a nossa Kika Nazaré foi decisiva para essa grande vitória da nossa seleção contra os Estados Unidos. Portanto, força navegadoras, o caminho é este, e temos uma geração com muitíssima qualidade para podermos levar bem em alto o nome de Portugal nas competições mais importantes, que são os europeus, os mundiais e os Jogos Olímpicos. Ainda no futebol tivemos as eleições do Benfica, é inevitável falar nas eleições do Benfica, porque eram 6 candidatos, já se sabia que ia haver uma grande adesão por parte da massa associativa, mas o Benfica bate o recorde mundial com o maior número de sócios a votarem numa eleição para presidencial. Portanto, o Benfica mais uma vez na vanguarda, mais uma vez no topo do mundo, um clube muito representativo em Portugal e também fora de Portugal. Portanto, conseguiu essa adesão massiva por parte dos seus adeptos e vamos ter uma segunda volta entre Rui Costa e Noronha Lopes. Eu já esperava que ia ser mais ou menos assim este resultado. Sabia que o Rui Costa ia ganhar, dificilmente não iria ganhar, não por aquilo que ele fez como presidente do Benfica, mas pela lenda que ele é do clube. Ele é uma lenda do clube, é um dos melhores jogadores sempre do Benfica, e isso tem um grande peso. Apesar de não estar a ser a melhor gestão desportiva de todas, isso ainda tem muito peso, ele ainda reúne muito apoio junto à massa associativa. Veremos agora na segunda volta, até porque o Noronha Lopes ganhou no Estádio da Luz, ou seja, na secção do Estádio da Luz o Noronha Lopes ganhou. Portanto vamos ver o que é que vai acontecer no próximo dia 8 de novembro, quem é que será o novo presidente do Benfica. Em relação à parte desportiva, a equipa não se ressentiu de todo este tumulto das eleições. Acho que foi a exibição mais convincente da era Mourinho contra o Arouca, na Luz, o estádio completamente cheio, depois de uma derrota penosa e complicada de digerir contra o Newcastle por 3-0 a meio da semana para a Liga dos Campeões. O Benfica neste momento é um dos últimos lugares, um dos piores lugares na classificação para a Champions, neste momento está em 35º, acho que só o Ajax está atrás do Benfica, portanto é manifestamente curto para uma equipa com estes pergaminhos. Faltam ainda 5 jogos, ainda é possível apurar-se para os oitavos de final. Top 8 já não é possível, mas também considerava que era uma miragem, mas acredito que entre os 24 que se apuram para a próxima fase, sendo que os 8 apuram-se diretamente para os oitavos de final e os outros 16 do 9º ao 24º vão disputar um play-off em janeiro. Acredito que o Benfica possa ainda marcar presença. Tem jogos difíceis, mas eu considero que a equipa, quanto mais tempo tiver de trabalho com o Mourinho,
irá melhorar. É verdade que o Benfica não tem um plantel muito vasto, tem poucas soluções no banco. Eu acredito que para o Mourinho ter feito apenas uma substituição num jogo em que está a perder, como foi o jogo com o Newcastle, é porque ele olha para o banco e não vê grandes soluções, ou não vê ali alguém que possa mudar o rumo do jogo. Contra o Arouca, Pavlidis em grande destaque, com um hat-trick e a mostrar que é sem dúvida o jogador com mais classe Benfica e é um jogador diferencial. Portanto, vamos ver como é que será o Benfica, como é que depois das eleições, como é que se a equipa vai melhorar o rendimento, se vamos ter o melhor Richard Rios. O Benfica precisa muito do Richard Rios, veremos se isso vai acontecer. Para além do Benfica, também falar na primeira derrota do Porto esta época, contra o Nottingham Forest, uma equipa que ainda não tinha ganho nenhum jogo desde agosto, não ganhava um jogo desde agosto, Nottingham Forest, que já teve 3 treinadores este ano, o Nuno Espírito Santo, o Ange Postecoglou e agora tem o Sean Dyche, que é um treinador que é muito conhecido pelo facto das suas equipas serem muito combativas, muito competitivas e do chamado kick and rush, aquele jogo direto, típico inglês, que tem melhorado e se tem modernizado felizmente, mas o Nottingham ganhou de forma justíssima, são 2 penaltis clamorosos, não embarco naquilo que outras pessoas disseram, são 2 penaltis ingênuos, inocentes, mas são claramente penaltis, e o Porto já tinha demonstrado no jogo com o Salzburgo e no jogo com a Estrela Vermelha, que sim, tem ali 12 a 13 jogadores de muita qualidade, e mas não é um plantel que ainda se possa dizer que possa lutar por estar competitivo nas 3 frentes, ou neste caso nas 2 frentes, porque ainda vai começar agora a sério a Taça de Portugal, também a Taça da Liga, mas para falar da Liga Europa e do campeonato, eu acho que o Porto vai ter mesmo que colocar toda a carne no assador nos jogos da Liga Nacional e descurar um pouco a Liga Europa. E eu acho que os adeptos vão entender, porque o Porto precisa muito de ser campeão nacional. Este projeto de Vilas Boas precisa de títulos relevantes e com peso, e apesar de nós termos ganho e continuamos a ganhar em algumas modalidades e não sei o quê, já toda a gente sabe que num clube de futebol que tem futebol, apesar de ter outras modalidades e apesar de todo o processo de reestruturação financeira que está a ser brilhante por parte de Vilas Boas, é necessário consumá-lo com títulos. Eu continuo a dizer que o Rodrigo Mora necessita de mais tempo de utilização, merece mais tempo de utilização, é um jogador que pode claramente fazer a diferença e desequilibrar num jogo, principalmente contra defesas que são muito compactas e muito organizadas, como foi a equipa do Nottingham Forest. E portanto acho que pecou por tardia a entrada do Rodrigo Mora, mas o Porto perdeu bem, é a primeira derrota da época, 13 jogos, uma derrota, não é um drama, mas eu começo a achar que a manta é muito curta e que não temos plantel para lutar ou seja, podemos fazer um bom papel na Liga Europa, mas se queremos ser campeões temos que apostar tudo no campeonato e fazer uma gestão, uma rotatividade de plantel na Liga Europa. Esta é a minha opinião. Em relação ao futebol, também queria falar de um grande momento do Manchester United. Se eu critiquei o Ruben Amorim, tenho criticado ao longo destas semanas e durante os meus podcasts, tenho falado muito sobre o Ruben Amorim. Parece que acertou com a tecla, 3 vitórias consecutivas. É verdade que a vitória contra o Liverpool foi um pouco caída do céu. Primeira parte da semana passada, o Manchester esteve bem, mas depois é um autêntico massacre do Liverpool, só que o Liverpool não está bem. Ou seja, enquanto o Manchester está numa fase ascendente, o Liverpool está numa fase descendente. 4 derrotas seguidas para a Premier League. A meio da semana estava a perder com o Eintracht Frankfurt, teve uma grande resposta na Alemanha, ganhou por 5-1. Toda a gente pensava que o Liverpool ia retomar o caminho das vitórias e ia começar a conseguir estabilizar, e perde com o Brentford. Florian Wirtz ainda não totalmente adaptado ao futebol inglês. O Isaac claramente a demonstrar que precisava ter uma pré-época, e pode estar a acusar o facto de ser o jogador mais caro da história da Premier League. 150 milhões de euros é muito dinheiro e nem todos têm essa personalidade para conseguir gerir bem isso, mas destacar o grande trabalho do Manchester United. Não posso descurar esse destaque, porque é verdade que eu continuo a achar que esta tática
não vai ser vencedora na Premier League. Acho que o Manchester United tem ali jogadores bastante interessantes e que pode lutar por um top 6, mas sinceramente nem acho que o Manchester United vai ser um top 4 no fim da época. Posso estar enganado. É verdade que o Manchester beneficia do facto de não ter competições europeias, portanto o desgaste das equipas que jogam competições europeias vai se sentir mais cedo ou mais tarde. E o Manchester pode aproveitar isso, porque neste momento, como foi eliminado pelo Grimsby Town da League 2 na Taça da Liga, só tem a Taça de Inglaterra, e a Taça de Inglaterra só começa em janeiro para o Manchester United, portanto até janeiro pode conseguir ter uma sequência grande de muito bons resultados e uma dinâmica de vitória muito consistente e muito sólida que pode fazer com que o Manchester se intrometa ali no top 4. Agora, se vai conseguir ser consistente ao ponto de se manter nessa posição até ao fim da época, eu continuo a ter as minhas sérias dúvidas. Acho que o plantel é curto e considero que esta tática contra ataques mais rápidos, contra equipas mais objetivas e que não estejam a passar por uma fase tão má a nível psicológico como foi o caso de Liverpool. Acredito que o Manchester vai continuar a ter muitas dificuldades para ganhar jogos na Premier League. Contra o Brighton adiantaram-se 3-0, depois sofreram 2 golos do nada e podiam ter empatado o jogo em Old Trafford. Ganharam 4-2 de forma justa, fizeram uma grande primeira parte, mas ainda há muito para evoluir nesta equipa. Queria também destacar, obviamente não posso nesta semana não deixar de falar no El Clássico entre o Barcelona e o Real Madrid. O Real Madrid ganhou de forma justíssima, fez uma primeira parte soberba, o resultado peca por escasso. É verdade que o jogo foi muito condicionado pelas declarações, que nem é declarações, foi um comentário infeliz, pode-se dizer assim, do Lamine Yamal num podcast do Ibai Llanos, da Kings League, em que ele basicamente deu a entender que o Real Madrid rouba e que se queixa isto e aquilo. E o Lamine tem 18 anos, mas tem que perceber que tudo aquilo que ele diz tem um impacto enorme, tudo vai ser escalpelizado ao máximo, vai ser escrutinado ao máximo, e um jogador que é o segundo melhor jogador do mundo, com 18 anos, tudo aquilo que ele já conquistou, é normal que haja ali algum momento de deslumbramento. É necessário que haja uma assessoria de imprensa forte, que haja uma liderança forte, quer do Flick, quer do Luís de la Fuente, no clube e na seleção. Não acho de todo que o Lamine Yamal é pouco humilde, ainda não vi nenhuma atitude pouco humilde por parte do Lamine Yamal, simplesmente acho que ele é desafiador, como dizem os espanhóis, é um retador, e ele próprio disse que enquanto ganhasse ninguém podia falar, quando eu deixasse de ganhar podiam falar, portanto ele vai aceitar perfeitamente isso, acho que não vai ter problema nenhum com isso. Acho que não foi nada pelo facto de ele ter sido assobiado, de ter sido vaiado pelos adeptos do Real Madrid, cada bola que tocasse, que ele jogou mal porque não está bem fisicamente, ele está a arrastar uma pubalgia e na minha opinião, e eu percebo que o Barça está muito parco de recursos e está com muitas lesões e entendo que espremam o Lamine, mas na minha opinião isto tem tendência a agravar a lesão dele. Uma pubalgia tem que ser muito bem curada e o Lamine é verdade que faz uma ótima gestão do seu esforço e do seu corpo, é verdade que joga quase parado, parece o Messi às vezes a jogar, ainda conseguiu ter ali 2 ou 3 assistências, conseguiu colocar 3 colegas na cara do golo, e está a 40%, imaginem se tivesse a 100%. Portanto, ainda é diferencial, mas está uns furos muito, muito abaixo daquilo que pode dar, daquilo que pode trazer ao futebol de Barcelona e ao futebol da seleção nacional, mas eu continuo a achar que é mesmo muito condicionado pela lesão que ele tem. Ele está lesionado, está limitado fisicamente e um jogador que faz da explosão do 1 contra 1, das mudanças de velocidade, de encarar o adversário, uma das suas grandes armas, do seu jogo. É verdade que ele é um grande assistente, ele tem uma grande visão de jogo, tem um grande entendimento de jogo para alguém com 18 anos, mas onde ele se diferencia é no 1 contra 1, é nos lances individuais, nos duelos individuais, e sem esse último que, como se costuma dizer, sem essa chama, sem essa possibilidade, sem ter essa mudança de velocidade, sem o corpo dele permitir essa mudança de velocidade, fica mais vulnerável. O Real Madrid ganha bem, consegue uma vantagem de 5 pontos na tabela classificativa. Não vou comentar sobre a atitude do Vinícius, já disse o que tinha a dizer sobre o Vinícius Júnior várias vezes, por isso não vou estar a alongar. Não acho de todo normal a atitude que ele teve, nem é pelo facto de ele estar frustrado com a substituição, está tudo certo, demonstrar descontentamento, está tudo certo, dar um pontapé numa garrafa, posso até entender. Agora,
virar-se para o treinador daquela forma, esbracejar, colocar o treinador numa posição muito frágil e muito vulnerável. Eu continuo a dizer que ele tem muita sorte de ter dois diplomatas como treinador. Primeiro foi Ancelotti, agora o Xabi Alonso também o é, publicamente. Acredito que ele, sendo basco e tendo coração e sangue nas veias, vai-lhe chamar à razão, tem que chamar à razão. Está em causa o nome do Real Madrid, que é um grande clube, e não podem continuar a ter estas atitudes do Vinícius, que foi um dos melhores em campo, se não o melhor em campo. Para mim, o melhor em campo foi entre ali o Bellingham, o Militão e o Vinícius Júnior. Tenho que saudar o grande regresso de Éder Militão depois de 2 rupturas de ligamento. Eu continuo a dizer que ele, quando está bem e livre de lesões, para mim é um dos melhores centrais do mundo, se não o melhor central do mundo. Tem poder de antecipação, tem grande leitura de jogo, tem bom jogo aéreo. Portanto, para mim, é uma grande vantagem para o Real Madrid ter um Militão na sua plenitude. E claro, destacar Mbappé, 11 golos na Liga, 16 em toda a temporada, está numa forma extraordinária. Se agora fosse a Bola de Ouro, provavelmente seria o Mbappé a ganhar. Está num momento de forma fantástico, voltou a marcar, falhou um penalti, é verdade, mas acho que há muito mérito do Szczęsny. Nem digo que foi um penalti falhado, acho que há muito, muito mérito no Szczęsny na defesa do penalti. E quanto ao Barcelona, tem que voltar a retomar o caminho da continuidade no jogo. O Barcelona joga mal, joga parado, não tem, a circulação de bola é lentíssima, o futebol é muito previsível. O Rashford ainda é muito inconsistente, e o Barcelona precisava, nesta altura em que não tem o Rafinha, em que tem o Lewandowski também lesionado, ambos lesionados, precisava da melhor versão do Rashford nos jogos grandes. E pronto, e vamos ver o que é que vem aí. Acredito que o Lamine vai continuar a jogar. Eu doseava o esforço, eu se calhar colocava-o no banco e colocava-o a jogar meia hora, até ele voltar a ter o ritmo que necessita e aquela mudança de velocidade estonteante. Mas veremos qual é que será a decisão do Flick. Agora, estar a massacrar o miúdo por um comentário que foi dito em tom de brincadeira, em quase mesa de café, quando o miúdo tem 18 anos, quando ele é gozão, é a maneira dele estar, é a maneira dele se posicionar e é a personalidade dele. Não acho nada que tenham a começar a dizer que vai se perder, que vai pelo caminho do Neymar, não tem nada a ver, até porque o Lamine, inclusive, mais que o Messi e que o Cristiano Ronaldo, ganhou mais do que eles com a idade que tem. Ou seja, o Lamine Yamal é campeão europeu de seleções sendo protagonista. O Lamine Yamal foi campeão espanhol, teve a 3 centímetros ou a milímetros de estar numa final de Liga dos Campeões e disputá-la com apenas 17 anos. Foi o segundo na votação para a Bola de Ouro. Já ganhou o Campeonato Espanhol, como eu tinha dito. Veremos agora como é que será esta época dele, mas o que ele já conseguiu com apenas 18 anos é extraordinário. E eu continuo a dizer, apesar de não vou estar sequer a comparar carreiras, ele está no início da carreira dele, ele foi o melhor jogador que eu vi jogar com a idade dele. Depois vamos ver a carreira, tudo isso é suposições, mas para mim ele é o melhor jogador que eu vi jogar com a idade dele. Portanto, é preciso cuidar dele, é preciso protegê-lo e rodeá-lo muito bem. Queria terminar o futebol com uma notícia que vi e que achei super curiosa e quis trazer para este episódio do podcast, que é sobre uma equipa sueca, foi campeã sueca pela primeira vez. É uma vila com sensivelmente 1300 habitantes, Alevik, acho que é o nome da vila. O nome do clube é Mjällby e foram campeões suecos. Eles já tinham sido campeões suecos de forma inédita, ou seja, pela primeira vez foram campeões suecos, mas para além disso bateram o recorde de pontuação do campeonato sueco com uma vitória que conseguiram hoje, se não me engano. Portanto, muito, muito engraçada a história do Mjällby, muito curiosa a história do Mjällby, tal como a história do Bodo Glimt, tal como a história do Kairat Almaty, mas queria destacar esta história tão, tão bonita que muitas vezes o futebol nos traz, de que nem sempre as grandes potências, nem sempre as cidades mais populosas trazem as equipas vencedoras, as equipas campeãs. Grandes trabalhos, bons treinadores, uma estrutura sólida pode fazer com que uma equipa seja campeã. No ténis, grande notícia a começar a semana: Francisco Cabral a conseguir a melhor classificação de sempre de um português no ranking ATP, 23º lugar no ranking de pares. Não conseguiu ganhar a final no torneio de Viena, mas já fez final, ou seja, é sempre importante fazer final num torneio, um ATP 500, já ganhou 2 títulos este ano, tem tido uma grande consistência de resultados com o seu parceiro Midler, o austríaco.
O Maiato está de parabéns. É um dos melhores amigos, se não o melhor amigo do Nuno Borges no circuito. Já ganharam o Estoril Open juntos. Em pares, e portanto estamos a falar de um jogador com muita consistência de resultados, com muita margem de progressão, apesar de ter 28 anos, ainda tem margem de progressão. Acredito que ele possa chegar do próximo ano perto do top 10, se não top 10 na variante de pares. Está de parabéns, bateu o recorde que nós tínhamos no ranking ATP, que eu julgo que era do João Sousa, de 26º no ranking de pares também. Terminou a época, ou está prestes a terminar a época do Nuno Borges, provavelmente vai competir no ATP 250 de Atenas na próxima semana, mas perdeu novamente numa primeira ronda, perde com o Lerner Tien em piso rápido. Não é uma derrota escandalosa, porque esse miúdo americano tem tido resultados bastante interessantes, já conseguiu fazer uma final num Masters 1000, já conseguiu ganhar por diversas vezes ao Daniil Medvedev este ano. Portanto, estamos a falar de um jogador que tem qualidades, tem armas para ser perigoso em piso rápido, mas eu continuo a dizer que o Nuno Borges, quando ele começar a ser sólido e consistente contra jogadores de top 40, top 50, top 100, e não se exibir apenas a um grande nível contra jogadores top 20 e top 10, eu acho mesmo que o Nuno Borges tem ténis para chegar ao top 20 do ranking mundial. Podem-me dizer que eu posso estar a exagerar, eu considero, eu já vi grandes exibições do Nuno Borges, ele se conseguir ter essa consistência exibicional e começar a conseguir ganhar, fazer quartos final, meias finais em torneios ATP, sei lá, uns 5 quartos final na próxima época, mais umas 7 meias finais, mais umas 3 meias finais, mais um título que faça com que a sua confiança aumente, os índices de confiança dele aumentem. Eu acho que temos tenista para grandes voos, é a minha opinião. No ténis, também destacar que o elenco das WTA Finals está definido. WTA Finals é o torneio que encerra o calendário feminino, do circuito feminino. A Rybakina foi a última a apurar-se. Vamos ter um elenco de luxo com Arina Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys, Jéssica Pegula, Yasmin Paolini e Helena Rybakina. Portanto, um elenco de luxo. Vai ser... Não consigo vaticinar quem é que possa ganhar. Eu acho que a Sabalenka tem um bocadinho de vantagem, mas não me surpreenderia se ganhasse uma Iga Swiatek ou até uma Amanda Anisimova, porque está a jogar muito bem neste tipo de superfícies, que está muito motivada por 2 finais Grand Slam, por ter ganho um Masters 1000 recentemente. Portanto, atenção à Amanda Anisimova nas WTA Finals, porque acho que ela tem mesmo uma palavra a dizer e quem sabe não sai de lá com o caneco. No circuito masculino, também destacar as vitórias nos torneios que se disputaram esta semana. O Sinner ganhou numa grande final o ATP 500 de Viena, conseguiu defender o título numa grande final contra o Alexander Zverev, perdeu o primeiro set, estava com câimbras, conseguiu superar essas câimbras e ganhou num 7-5 de terceiro set, impróprio para cardíacos, mas o Sinner a ser cirúrgico e a ser clínico nos momentos-chave, nos pontos mais importantes, foi o melhor jogador e ganha de forma justa. Acho difícil, porque não estou a ver o Alcaraz a não conseguir ganhar 2-3 jogos no Masters 1000 de Paris. Se assim for, acredito que consiga garantir terminar o ano como número 1 mundial. Veremos, obviamente. O Alcaraz não tem grandes resultados em Paris historicamente, mas tem melhorado muito em pisos indoor. Portanto, vamos ver como é que ele vai se safar agora, como é que ele se vai portar no Masters 1000 de Paris, que é o último Masters do ano, antes do Masters, ou seja, antes do torneio dos Masters, dos 8 melhores jogadores do ano, onde Sinner e Alcaraz já têm presença garantida. Veremos como é que será o desfecho do último Masters do ano. Também queria falar sobre o ATP 500 Basileia, o primeiro grande título da carreira de João Fonseca, o miúdo brasileiro, um prodígio, com uma direita muito, muito forte, um serviço que também cria muitos problemas aos seus adversários, mas a sua direita é
é vertiginosa, é muito, muito forte. As pancadas dele são muito fortes. Ele, se melhorar a consistência dele na pancada de esquerda e melhorar um pouco o seu jogo de rede, estamos a falar de um tenista que tem tudo para ser top 10 no próximo ano e tem tudo para ser um dos tenistas a evitar pelos melhores jogadores do mundo em torneios de Grand Slam. É verdade que ele vai ter que melhorar os seus índices físicos, mas ténis tem mais do que suficiente. É verdade que ele não soube lidar muito bem depois do seu primeiro título em Buenos Aires, em terra batida, já a meio do ano, não conseguiu lidar bem, teve uma série de resultados bastante negativos, não lidou muito bem com a pressão de ser o melhor brasileiro depois do Guga Kirtan, mas eu considero que se ele tiver um bom acompanhamento psicológico, se não se deslumbrar, que se continuar a trabalhar forte e duro na próxima época, será ainda um alvo maior a abater do que é neste ano. Tem mesmo muitas armas, tem uma direita potentíssima, das mais potentes do circuito, toma muita iniciativa do ponto, é verdade que falha bastante, mas toma muita iniciativa do ponto e em determinadas superfícies isso pode ser fundamental. Veremos o que é que o futuro reserva a João Fonseca. Eu considero que estamos perante um tenista que tem tudo para marcar uma era no ténis mundial. No basquetebol, eu quero começar pelo escândalo das apostas desportivas, porque realmente é algo que me chocou bastante. Ainda para mais quando estão envolvidos um treinador em atividade na NBA, que era o treinador dos Portland Trail Blazers, desculpa, que foi substituído agora pelo treinador interino Tiago Splitter, o antigo jogador brasileiro dos San Antonio Spurs, teve uma carreira bastante interessante na NBA, e até começou bem, o Splitter ganhou de uma forma categórica a Golden State, que tinha ganho os 2 primeiros jogos da época, mas para falar que Chauncey Billups é um antigo campeão da NBA, era o atual treinador dos Portland Trail Blazers. Estive a ouvir a declaração do responsável do FBI e não me parece que eles vão ter muita escapatória e que vão conseguir fugir a uma pena. Veremos se será suspensa, se dará direito, terá direito a uma entrada na prisão. Isso já sabemos como é que os julgamentos são nos Estados Unidos, não se prolongam muito, mas são coisas que ainda vão demorar o seu tempo, porque eles têm bons advogados. E também um jogador, um base dos Miami Heat, Terry Rozier, que também está envolvido neste escândalo de apostas esportivas. São muitos outros, mas esses são os nomes mais sonantes. E a mim escandaliza-me que podem-me dizer que é uma patologia, como foi o caso do Sandro Tonali e do Ivan Toney. Eu entendo isso, respeito que possa ser uma patologia e que se assim é, deva ser tratado devidamente, mas para mim faz muita confusão que um determinado desportista, um atleta de alta competição, aposte contra a sua própria equipa, que faça especulações sobre os jogadores que vão jogar ou não vão jogar, que adultere a competição. Tanto ele como o Billups é um bocadinho ainda mais grave, que não é só apostas esportivas, parece que ele está ligado a uma máfia, portanto veremos como é que será o desenrolar dos acontecimentos, mas foi foi uma notícia que abalou o mundo da NBA e veremos qual será os cenas nos próximos capítulos, como tinha dito anteriormente, porque muito sumo, muita água ainda vai correr sobre esta polémica tão grande e este flagelo que são as apostas esportivas por parte dos atletas profissionais e que tem que ser cortado pela raiz. Queria falar também e queria destacar que na minha esqueta é titular numa das equipas com mais tradição e mais prestígio na NBA, são os Boston Celtics. Isto não é para qualquer jogador ser titular. É verdade que o Tatum está lesionado. É verdade que o Al Horford foi para Golden State, mas se o Nemias não tivesse qualidade, não seria titular no 5 inicial de Boston. Fez uma grande primeira partida da NBA, primeiro jogo da época, 17 pontos, 8 ressaltos. Esteve muitíssimo bem. É verdade que Boston ainda não ganhou este ano, são 3 derrotas. Ainda vai necessitar... Eu considero que Boston ainda pode chegar aos playoffs, sem o Tatum. Não tem hipóteses de ganhar o campeonato, mas pode chegar aos playoffs. É um mau início de época, não se pode dizer o contrário, mas tenho que destacar o facto de, na minha esqueta, ser titular no 5 inicial de uma das equipas de maior prestígio e de maior dimensão a nível mundial do desporto, não só da NBA, que são os Boston Celtics. Portanto, temos de ter orgulho no nosso talento nacional. Embora, Nemias, acredito que seja o teu ano de afirmação, acredito muito no teu potencial. Quanto
ao início desta época, destacar as duas vitórias agónicas de Oklahoma City Thunder, os campeões em título, nos dois primeiros jogos. Dois jogos, eu se não me engano, dois jogos foram decididos em segundo prolongamento, ou seja, houve direito a dois prolongamentos, não se resolveu no primeiro prolongamento. Shai Gilgeous-Alexander no seu normal, a ser extremamente eficaz e a ter um jogo sublime no início desta época também, mas não queria só falar no Thunder, vou falar no destaque para mim primordial e principal deste início da época da NBA, que é o Victor Wembanyama. Victor Wembanyama é um monstro, é um cyborg, tem mais de 2,15 m, acho que tem quase 2,22 m, acho eu. Está a ter uma média absolutamente assombrosa, 33 pontos, 13 ressaltos e 6 abafanços por jogo. É extraordinário, é mesmo do outro mundo, e acredito que tanto ele como o Luka Doncic vão beneficiar do facto de não terem jogado tanto na época passada. O Luka Doncic melhorou muito fisicamente, perdeu muito peso e está ainda mais ágil e mais móvel, e marcou 92 pontos nos primeiros dois jogos dos Lakers. Está lesionado, vai parar uma semana e meia, tem um problema num dedo esquerdo e também tem um problema que vai fazer com que ele perca alguns jogos. Os Lakers sem o LeBron vai ser difícil. Ontem conseguiram ganhar a Sacramento com o recorde pessoal do Austin Reeves, 51 pontos contra Sacramento Kings. Mas isto para dizer que Luka Doncic e o Wembanyama para mim estarão ali no top 5 para lutarem pelo MVP da fase regular deste ano da NBA. O Wembanyama é um jogador total, tem todas as qualidades e mais algumas, melhorou imenso no lançamento. O problema que ele teve, o coágulo no ombro, que até podia pôr em causa uma carreira que ainda nem sequer começou na NBA, mas ainda bem que ele recuperou. Está mais forte, ganhou massa muscular, e estamos a falar de um jogador que está em Santo António, que não é um title contender, mas que com ele pode chegar perfeitamente aos playoffs e ser de uma das equipas que mais incomoda as equipas que estão a lutar pelo título. Portanto, tiro o chapéu a este início da época de Victor Wembanyama e também de Luka Doncic. Ciclismo, a época terminou, portanto não tenho assim grandes notícias para contar sobre ciclismo, mas queria falar sobre duas situações que para mim são bastante relevantes. Uma delas é o facto de João Almeida estar nomeado entre os 10 nomeados para o Vélo d'Or. O Vélo d'Or é o prémio mais conceituado que é atribuído a um ciclista a nível individual, e está a lutar. Só o facto de ser o número 5 do ranking mundial, do ranking UCI, já é de se tirar o chapéu de todos os elogios e mais alguns que se possam fazer ao João Almeida são poucos, porque ele fez uma época extraordinária, ganhou volta à Normandia, ganhou volta ao País Basco, ganhou volta à Suíça, foi segundo lugar na Vuelta. Se não tivesse tido aquela queda, muito provavelmente teria feito pódio no Tour. Estamos a falar de um ciclista do outro mundo, que só perdeu nas grandes decisões para extraterrestres como o Jonas Vingegaard e como o Tadej Pogacar. Obviamente que esses dois também estão nomeados para o Vélo d'Or. Mathieu Van der Poel, Remco Evenepoel, todos esses estão nomeados. La Creme de la Creme está nomeada nesse top 10, e um deles é nosso, é nacional, chama-se João Almeida e vai lutar. Só o facto de estar no top 10, como eu disse, já é digno de todo o destaque e mais algum. O João Almeida terá sempre destaque no meu podcast, porque é provavelmente o atleta que eu mais admiro em Portugal neste momento. Quanto à Israel Tech, foi decidido, ou decidiram, ou anunciaram que vão mudar o nome da equipa. Houve muita polémica por causa de todo o conflito Israel-Palestina, muitas etapas que não terminaram, etapas que foram cortadas na Vuelta, e eles querem evitar que isso aconteça, mas para mim é tirar areia para os olhos, porque o facto de mudar o nome da equipa não quer dizer que não vão estar dentro da equipa e não vão estar a coordenar a equipa pessoas que apoiam este genocídio, apoiavam este genocídio, que
parece que terminou, mas veremos se será assim ou não, o genocídio de Israel à Palestina. Portanto, acredito que é mais uma decisão estratégica, uma decisão de marketing, mas que é muito a tirar areia para os olhos dos adeptos para que não hajam problemas no próximo ano, mas muitas vezes tem que se adotar este tipo de estratégia. A mudança do nome da equipa pode ser que acalme os ânimos nas grandes voltas e que os manifestantes já não se insurjam tanto contra a participação da nova equipa da Israel Tech. Eu li sobre o novo nome, mas não me recordo, hei de dizer num futuro episódio. No motociclismo tem que começar pelo acidente. Tá, é assustador, é arrepiante o acidente, ver o acidente que aconteceu no Moto3 entre o José António Rueda, campeão de Moto3, e um motociclista suíço, Noah Detwiller. Vamos ver se o Noah Detwiller vai sobreviver. Foram muitas as operações a que foi submetido. Segundo o pai dele, teve 3 paragens cardíacas ainda no circuito. Portanto, vamos ver o que é que isso vai resultar. O que importa é a saúde dele, o que importa é ele estar fora de perigo, ou que ele consiga superar este momento. A carreira de motociclista fica para segundo plano quando acontecem estas coisas. O acidente é mesmo brutal. Convido-te a veres. Se te impressionas com determinadas imagens, convido-te a não veres, mas se te interessa e se queres ver o que aconteceu realmente, podes perceber o impacto do embate da moto do Rueda no Detwiller. O Detwiller estava a guiar, estava a conduzir a uma velocidade muito baixa. O Rueda não o viu, e foi claramente foi para cima dele, e ambos podiam ter ficado seriamente lesionados, e estão, nomeadamente o caso de Detwiller está internado, o prognóstico é reservado, está internado no hospital da Malásia. São várias as fraturas, tive a ver, e realmente o quadro clínico dele é bastante grave. O do piloto espanhol não é tão grave, mas nunca sabemos. Vamos ver como é que serão estas próximas horas em observação no hospital de Sepang, na Malásia. Eu considero que o MotoGP poderia continuar, ou seja, a corrida podia ser feita, mas nunca a Moto3. A Moto3, os outros colegas, obviamente que não estavam com cabeça para competir, para todo o foco que é necessário para estar em cima de uma moto, depois de verem 2 colegas de profissão quase a morrerem em plena pista. Portanto, eu considero que a direção da corrida não deveria ter autorizado, devia ter suspendido esta corrida de Moto3 do Grande Prémio de Malásia. Depois era retomada mais tarde, não se atribuiriam pontos. Há situações excepcionais e nem tudo é the show must go on. Há situações que são bastante graves, bastante críticas, e há que priorizar o que deve ser priorizado. E a saúde dos atletas tem que estar sempre em primeiro lugar. E neste caso, os outros atletas não estavam minimamente em condições, não estavam mentalmente preparados para poder competir num grande prémio. Portanto, não considerei correta a decisão de continuarem com a corrida. Queria também destacar o facto de, pela primeira vez na história, 2 irmãos terem ficado em primeiro e em segundo lugar no Campeonato Mundial de MotoGP. Alex Marquez ganhou o Grande Prémio da Malásia e conseguiu, dessa forma, o vice-campeonato. O Alex Marquez não é o Marco Marquez, mas tem muito potencial. E não é só o irmão do Marco Marquez. Portanto, eu nunca achei que o Alex Marquez era só o irmão do Marco Marquez, e com este vice-campeonato terminam as dúvidas sobre a sua qualidade, sobre o seu talento, sobre o seu espírito competitivo, e temos piloto para muitos anos. Na Fórmula 1, queria destacar o facto de termos um novo líder, Lando Norris, o namorado da Margarida Corseiro. Não, mas agora a falar a sério, quero falar do Lando Norris, porque teve uma grande exibição no Grande Prémio do México, dominou do princípio ao fim, nunca viu a sua liderança atacada, nem ameaçada sequer. Em segundo lugar ficou o Charles Leclerc, e em terceiro o Verstappen, que está a fazer uma recuperação sensacional, ainda pode ser campeão do mundo. Verstappen, que há 5 grandes prémios, toda a gente dizia que ele não iria conseguir ganhar o Mundial de Fórmula 1, mas agora tem toda a legitimidade. Faltam ainda alguns grandes prémios, não sei o número ao certo, mas faltam ainda alguns grandes prémios, tudo é possível. Agora com as corridas de sprint que também pontuam, semelhante ao que acontece no MotoGP, tudo pode acontecer neste Campeonato do Mundo de Fórmula 1.
Continuo a achar que o Piastri vai ter uma palavra a dizer, está apenas a um ponto lá do Norris. É verdade que não tem. É verdade que não tem estado no seu melhor nos últimos grandes prémios, mas conseguiu pelo menos salvar a honra de Convento, fazer um quinto lugar. Está apenas a um ponto não é nada. Faltam alguns grandes prémios, como eu disse anteriormente, e portanto acredito que o piloto australiano ainda vai dar muita luta ao Lando Norris, que é um grande piloto também. O melhor de todos já sabemos que é o Verstappen. Não tinha o melhor carro, se calhar, este ano, mas ainda estar na luta diz muito do talento do holandês, e veremos se não haverá pentacampeonato ou se teremos um estreante Piastri ou Norris como campeões do mundo de Fórmula 1. No Hockey em Patins tivemos mais uma vitória do Hockey de Barcelos. O Hockey de Barcelos ganhou um título, a Taça Continental, que foi disputada pelo Sporting Tomar, pelos espanhóis do Igualada, pelo Futebol Clube do Porto e pela própria equipa do Hockey de Barcelos. O Hockey de Barcelos ganhou numa final imprópria para cardíacos também, 4-3 ao Futebol Clube do Porto. Mais uma vitória do Hockey de Barcelos sobre o Porto numa final internacional. Depois da final da Liga dos Campeões ganha na época passada. O Hockey de Barcelos volta a ganhar ao Futebol Clube do Porto, que tem muito trabalho pela frente, tem um novo treinador, veremos, tem um plantel bastante bom na minha opinião, mas vai necessitar de algum tempo de trabalho. O Paulo Freitas, que vem de ganhar o Campeonato Europeu com a nossa seleção nacional. Vamos ver como é que será esta época desportiva do Porto. Para já são 2 derrotas dolorosas na Supertaça contra o Sporting, depois de estar a ganhar por 3-1. Agora contra o Hockey de Barcelos não esteve à frente do marcador, mas mesmo assim é uma derrota que deixa sempre marcas, porque o Porto é uma equipa muito competitiva, tem jogadores com um ADN vencedor muito grande e certamente que isto deixa marcas, mas veremos qual é que será a resposta do Porto no campeonato e nas outras competições que se irão disputar esta época. Parabéns ao Hockey de Barcelos, uma equipa que tem um espírito muito próprio, um clube que só tem hockey, só tem a secção de hockey, que foi mal escrito e por isso é hockey só com O, não com H, mas que tem uma tradição muito grande no nosso hockey nacional, que a paixão dos adeptos pelo hockey é muito bonita de se ver, é vibrante ver. Eu nunca vi ao vivo, mas acredito que deve ser extraordinário ver ao vivo. Ainda deve ser mais impactante ver um jogo do Hockey de Barcelos no pavilhão municipal de Barcelos, e mesmo fora do pavilhão municipal de Barcelos, mas no pavilhão municipal de Barcelos tem outra aura, tem outra alma, tem outro espírito que é impossível de descrever em palavras, e parabéns ao Hockey de Barcelos por mais esta grande vitória num torneio que tem prestígio. Portanto, está de parabéns ao Hockey de Barcelos. Vou terminar o episódio 2 falando de duas modalidades que ainda não falei no meu podcast. Uma delas eu quero muito falar, quero muito destacar, porque acho extraordinário tudo aquilo que os atletas paralímpicos ou os atletas com necessidades especiais conseguem fazer e conseguem superar os seus limites e conseguem superar-se continuamente. São um exemplo de vida, são uma demonstração de força, de tudo e mais alguma coisa. Eu nem consigo descrever em palavras o que é que eu sinto quando vejo um atleta com uma determinada incapacidade, com uma determinada dificuldade física, querer competir, ou seja, fazer desporto e tentar levar a sua vida da forma mais normal possível. E portanto tenho que destacar os 2 recordes do mundo que conseguimos bater nos mundiais de síndrome de Down. Acho que conseguimos 8 medalhas, se não me engano, ao todo no Mundial de Natação síndrome de Down, mas destacar os grandes recordes do mundo batidos hoje por Matilde Gaspar nos 200 metros bruços e Vicente Pereira nos 100 metros livres. Portanto, estão de parabéns os nossos atletas de síndrome de Down, da nossa equipa de natação nacional, e queria mesmo destacar porque são mesmo inspiradores. Estes exemplos são absolutamente inspiradores e são aquilo que eu mais gosto de tratar e de falar no desporto. São estas histórias que nos emocionam, que nos cativam e que vão ganhar e que vão prolongar-se na história, vão perdurar na história, e estes recordes do mundo são absolutamente fantásticos dos nossos atletas nacionais. Estão de parabéns Matilde Gaspar e Vicente Pereira. Para terminar, queria falar no surf. Nunca falei no surf, eu não percebo muito de surf, portanto não vou sequer entrar em questões técnicas, mas vou obviamente elogiar e enaltecer aquilo que a Yolanda Hopkins conseguiu esta semana, que foi garantir o seu lugar no circuito mundial de surf no próximo ano. Parabéns, Yolanda, és a primeira surfista nacional, primeira surfista feminina a conseguir competir no circuito mundial de surf. A algarvia de 27 anos
vai competir contra as melhores do mundo. Mais uma competição, mais um evento no qual Portugal estará representado e estará super bem representado. Acredito que a Irlanda vai ter grandes resultados no próximo ano, mas só o facto de figurar entre as melhores do mundo e ir competir em toda, ir surfar as ondas mais importantes e mais loucas a nível mundial, no circuito mundial de surf já é digno de todo o meu realce, toda a minha admiração e portanto mais uma vez parabéns Yolanda por representares tão bem o nosso país e por elevares o surf a um grande patamar depois do Pires e tudo mais. Portanto, fico mesmo muito contente com esta notícia porque o surf é um desporto com tradição em Portugal, muita gente surfa em Portugal e isso vai ganhar ainda mais notoriedade e vai trazer mais adeptos para a modalidade. Portanto, estás de parabéns, Yolanda. E chegamos ao fim de mais um episódio 2. Volto para a semana com promessa de mais desporto.